delícia vocês aqui. Aqui não. Lá não pode. Eu sou Monique Cury. Eu sou Cláudia Lira. E nós somos duas mulheres que queremos entreter, divertir, inspirar, motivar vocês com assuntos interessantérrimos e pessoas mais interessantes ainda. E o nosso convidado de hoje? Não fala ainda não, Tá bom. O nosso convidado, olha, desde cedo ele já sabia o que queria. Sabe essas pessoas à frente do seu tempo? Ele já nasceu pronto. Tanto que desde criança ele resolveu soltar as amarras e se permitir. Assim como um menino Buda, ele sempre teve um olhar aguçado para ver lá longe, um ouvido absoluto, um sensitivo, um observador. E assim, aos 9 anos, já era um ator feito e saiu desbravando o mundo, como as crianças que têm alma de mago. Ele sempre soube todas as alquimias para chegar onde quisesse. Sempre teve a alma leve. Medo? Sim, mas sabia que para chegar lá, onde o sonho era o mais bonito, o mais colorido, teria que ir assim mesmo. Foi com medo mesmo. Tinha consciência que sua maior ferramenta era a sua cabeça, onde guardava os seus sonhos. Suas pernas longas serviriam para pular pensamentos ruins. Ele nunca abriu mão do compromisso de ser quem verdadeiramente ele é. Desistir é uma palavra que ele desconhece. E não perde tempo com coisas inúteis, pois está em busca da sua melhor versão. Ele só para ouvir os filhos. Ele valoriza as pequenas coisas e sabe dar valor aos momentos raros que a vida lhe oferece. Ele tem poder, ele tem prestígio. Ele hoje atinge o cargo máximo quando a gente fala em telenovela. Diretor artístico de televisão. Pai da Vitória, do Antônio, da Manuela, marido da Sabrina. Sua alma gêmea! Mas a melhor imagem que descreve esta pessoa atualmente é uma galocha e um cajado. A frase, a gente é o que a gente quer ser, deveria ser dele e não do filósofo Jean-Paul Sartre, pois ele diz que você decide o que fazer com a sua vida. Ele é o melhor amigo dele. Eu também quero ser a melhor amiga dele, para ele me contar como é que eu faço para eu ser a minha melhor amiga. Ó, ele já foi elenco de apoio, office boy, ele canta. Gente, ele pode ser o que ele quiser. Com vocês, Fred Mairingue! Olha, eu estou impressionado porque eu nunca fui apresentado com essa grandiosidade. Eu estou orgulhoso de vocês e de mim. Olha, isso aí. Agora vamos à pergunta. Fred, quem você pensa que é? Eu sou vários Freds. E eu acho que o principal de quem eu sou a mesma criança dos 9 anos. Eu acho que isso é o mais legal e eu nunca me afastei dela. Ela que me deixa maluco, ela que me deixa inseguro, ela que me deixa feliz, ela que me dá coragem, ela que me faz olhar o mundo de uma maneira diferente. Então eu acho que eu sou Mas já fez as essa pazes bagunça. Com ela? Já fiz. Já tive vários momentos que eu pensava em coisas para trás que eu falava, caramba, como eu sofri naquele momento, né? O quanta coisa talvez eu tenha aberto mão naquele momento da minha vida. Mas quando eu vejo hoje as coisas que eu construí, o meu desejo, os meus sonhos, todos realizados, né? Eu estou com praticamente 38 anos de profissão e uma profissão que eu construí e consegui conduzir para onde eu queria. Então isso me deixa muito feliz. E eu tenho certeza que esse menino está comigo em todos os momentos. Ele que me faz acordar com bom humor, ele que me faz falar bobagem, de rir das pequenas coisas, rolar no chão com os meus filhos. Então eu acho que eu sou eu. Esse cara sou eu, entendeu? Então, Fred, assim, essa sua trajetória toda, né? Desde os 9 anos, né? Que você saiu da sua cidade e veio sozinho para o Rio de Janeiro, que você pode contar isso aqui. Eu acho que o que mais te marcou, e é o que você fala muito, sempre, é você ter se adaptado às situações, né? O tempo inteiro. Adaptabilidade, transformação. E isso, hoje em dia, pra gente, é o mais importante e o mais difícil. Porque a vida está correndo, e se a gente não se adapta e não se transforma, a gente fica para trás. Passam por cima da gente. Perfeito. Né? E isso você fez a vida toda para chegar onde chegou e realizar todos os seus sonhos, como você acabou de falar. Então a gente queria que você contasse um pouco da dificuldade, das facilidades, enfim, dessa história linda de vida que você tem. Bom, Monique, eu acho que a minha história é como muitas histórias de muitas pessoas, né?
que estão aí defendendo seus sonhos, lutando por suas vidas, construindo seus caminhos, suas jornadas com seus tropeços e acertos. Mas eu, quando tinha 9 anos, eu tinha feito uma peça em Belo Horizonte, e eu gosto de falar de transformação, eu gosto de falar de adaptabilidade, porque tem momentos na vida que você precisa tomar algumas decisões. E naquele momento, talvez você fala, meu Deus, eu estou caindo na boca da baleia, eu não sei o que isso vai dar, eu sei que eu estou com medo, mas eu estou tomando uma decisão. Isso aos 9 anos? Então, eu aos 9 anos, eu comecei a fazer teatro. Então, foi minha primeira experiência, entrar nesse mundo de descobertas. Meu pai foi gerente da Orquestra Sinfônica de Minas Gerais, depois diretor artístico do Palácio das Artes. Então, o mundo da dança, da música, os concertos, as óperas. Eu aos 9 anos, eu aos 9 anos cantei no coral infantil na Ópera Carmen, em Belo Horizonte, no Palácio das Artes, que é o maior teatro de Minas Gerais. E ali eu fui vendo aquela loucura, né? Da cenografia, do figurino, das vozes, da orquestra. Eu brinco que o som da minha infância é o som da orquestra afinando os instrumentos no fosso, e verdadeiramente é o som da minha infância, porque eu passei muito tempo da minha infância dentro de um teatro ouvindo esse som, assistindo a ensaios, assistindo a concertos. Então, quando eu decidi ser ator, eu acho que o primeiro passo de coragem que eu tive, que era entrar num mundo desconhecido, que ia exigir de mim emoção, transparência, entrega, uma série de coisas muito delicadas. Eu entro nesse lugar através da música, cantando primeiro nessa ópera. Aí aos 11 eu faço a peça em Belo Horizonte, que foi Meu Pé de Laranja Lima, do José Mauro de Vasconcelos. Eu ganho como ator revelação quando faço essa peça. E isso foi em 1986, quando eu ganhei o troféu João Sesquiati lá em BH. E aí, aos 11, a produtora fala assim, nós vamos levar essa peça para o Rio de Janeiro. E eu falo, pô, você quer fazer? Eu falo, quero, legal. E ela estava na escola à tarde com minha mãe. Então, eles me chamam na sala de aula, eu vou para o corredor, encontro as duas ali numa situação exótica, né? O que minha mãe e essa produtora estão fazendo no corredor da escola, no meio do horário da aula? E ela fala assim, olha, você quer ir para o Rio? Eu falo, eu quero. E ela me disse que eu teria que ir com ela naquele dia. Nossa! Então, realmente a decisão exatamente. Mesmo. Aí eu fico pensando, porque eu tinha 11 anos, né? Então você imagina, eu com 11 anos, eu não sou um cara alto, imagina com 11, né? Eu era menor ainda. Então eu fico imaginando aquela criancinha olhando, né, para duas pessoas adultas e tendo que decidir se iria mudar de estado. E aí eu disse que sim. O convite foi para ele sozinho. Sozinho. Com a produtora. Com a produtora. Sem mamãe, sem papai, exatamente. Sem ninguém. Esse detalhe, né? E aí eu tô na escola e minha mãe fala, olha, você vê se você quer, se é uma coisa que... E aí eu pensei ali uns 5 minutos e eu pensava na minha família, né? Porque assim, não era só vir para o Rio de Janeiro, né? O Rio de Janeiro era um lugar de sonho, era o lugar da televisão que eu assisti desde sempre. Hoje, né? É exatamente. Né? Então, e aí eu falo, não, eu quero ir. Então eu saio da escola à tarde, passo na minha casa, faço uma mochila, à noite eu estou dentro de um avião sozinho com essa produtora. E venho para o Rio de Janeiro, chego à noite no Rio de Janeiro. Então à tarde eu estava na escola, com toda a minha história concentrada ali, meu núcleo familiar, as minhas relações, e à noite eu estou no Rio de Janeiro. Aí vou morar na Rua do Catete, que eu nem sabia onde era, e eu chego lá, o marido dela, que era o diretor da peça, abre a porta pelado. Então foi minha chegada ao Rio de Janeiro, entendeu? Triunfal. E eu pensava, eu me lembro muito claramente disso, que eu pensava, caramba, é nessa casa que eu vou ficar, né? Com essa pessoa que abriu a porta aqui pelado, eu não conheço, mas enfim. Mas naquele momento, ou eu recuava, ou eu continuava. Eu decidi continuar. Então, eu acredito muito na nossa força de decidir as coisas. Muito. Porque, infelizmente, hoje a gente é bombardeado com cobrança, sempre foi, né? Mas eu acredito que agora, como está tudo muito aberto, milhões de informações ao mesmo tempo, questionamentos, críticas, avaliações, possibilidades, sucesso, fracasso, está tudo caminhando ali, correndo na mesma página, a gente às vezes recua nesse nosso lugar de tomar uma decisão. Porque a gente tem tanta gente que a gente quer agradar, a gente tem tanta gente que a gente precisa servir de modelo, a gente tem tantos conceitos sociais que a gente precisa se enquadrar e a gente vai abrindo mão de quem a gente é para atender a todas essas demandas que estão à nossa volta
e que não são verdadeiramente quem a gente é. Então, eu fui aprendendo com o tempo a não recuar nesses lugares. Ainda que eu tenha sido um menino extremamente tímido, eu fui meio à força, tendo que tomar algumas decisões. E lá se vão algumas décadas. Mas o que me deixa impressionada é que você toma essas decisões assim e tem essa capacidade de perceber que para tomar uma decisão você tem que deixar de ganhar outras coisas. Tem ganhos e tem perdas, né? Sim. E eu acho que eu convivi muito cedo com isso, né? Porque os meus irmãos tiravam férias, viajavam. Eu estava fazendo teatro. Aí no outro ano eles iam viajar, eu estava fazendo primeira participação numa novela. Eles estavam fazendo tal coisa, eu tinha um compromisso da peça. Então, desde muito cedo, eu estava preso a alguma coisa profissional. Então, aquilo me custava caro de alguma maneira, né? Porque eu não vivia. Mas você acha que isso veio de quem? Assim, da tua mãe, do teu pai? Não, eu acho que a minha... Coragem, tem uma coragem. Não, eu acho que da minha mãe e do meu pai. Eu não vejo como de um só, não. Mas o meu pai sempre foi um grande artista, meu pai sempre regeu. Então, assim, esse universo da arte, da música... Eu tenho do meu pai. E a minha mãe sempre foi uma mulher extremamente corajosa também, uma grande mãe. Então, os meus pais se separaram, eu tinha 5 anos, mas eu tenho grandes lembranças de afeto durante esse período, entendeu? Ainda que a separação tenha sido extremamente dolorida e desastrosa para mim, para os meus irmãos, em certo aspecto, mas... eu hoje, aos 47 anos, eu posso dizer que eles fizeram o que eles podiam, da melhor maneira. Eu, com 10 anos, eu não tinha essa visão, mas nós, assim, a vida. Que somos atrizes, né, e fazemos parte desse universo que você faz também, a gente vê a tua trajetória, uma trajetória muito, aos nossos olhos, aos olhos de quem não sabe a história, claro, muito linear e de sucesso, né? Porque você começou ali como ator, assistente de direção e foi promovido. Isso tudo ao longo de quantos anos? 37. 37 anos. Então, assim, 38, a gente que vê de fora fala, uau, ele começou ali e hoje ele está, teoricamente, no cargo isso máximo. Se deu pelo foco ou pela intuição? Mais por aqui, qual dos dois? Eu acho que pela intuição, pela persistência. Pela persistência, eu acho. Porque... E a adaptabilidade. Porque eu fui me adaptando o tempo todo, né? E aí eu faço aí eu fiz a peça aqui, viajei, então esse casal tinha algumas desavenças, não sei o quê, e eu conheci um ator da peça, que foi o Guilherme, e eu me encontrava com ele no Palácio do Catete, nos jardins do Palácio, escondido. Eu estava com 12 anos. E eu falava assim, Guilherme, aqui eles estão brigando muito, a situação aqui está séria, entendeu? O bicho está pegando, e aí era quase uma conspiração. Tadinho, a gente que é mãe, hoje imagina 12 anos, e aí... Eu encontrava e ele conversou com a esposa deles, já tinham 2 filhos, e eu saio de lá e vou morar na casa deles, na Tijuca. Eu moro por 12 anos na casa deles. Saio de lá com 21, 22 anos. É que tá me passando um filme na cabeça, entendeu? Porque eu te conheci na cidade. Sim, você me conheceu. Eu conheci ele. Foi, exatamente. Então, tô vendo esse menino. Exatamente. Você tinha um cabelinho assim. Exatamente. Eu me lembro, gente. Aí me veio o cabelo não era branco. Não, era um cabelinho assim. Ele era muito assim, animado, assim, sabe? Tipo, curioso. Você tinha uma coisa assim. Olha, eu... Onde fez Bambolê? Fiz Bambolê. Pois foi essa época. Eu tinha 12 anos. Bambolê foi em 1987. Eu falei, gente, é ele. É isso. Caramba, Bambolê. Vocês trabalharam juntos em Bambolê. Eu tô chocada. Eu era um elenco de apoio em Bambolê. Era um querido, você eu era um elenco de apoio em Bambolê. Exatamente. Foi a primeira novela que eu fiz na Globo. Muito bem recebido na novela. Todo mundo adorava, porque ele era muito simpático, muito alegre, muito assim... tranquilo, falava, né? Comunicativo. Comunicativo, E... Então, eu acho que são processos. E, ao mesmo tempo, quando eu olho hoje, né, quando eu penso nesse primeiro lugar que eu fui morar, né, com essa produtora e o marido, hoje eu tenho profunda gratidão, porque o movimento de vir para cá foi feito por ela. Ela me fez o convite. Então, ainda que na frente eu tenho que ter... eu tive que me acomodar de alguma outra maneira, tive que me adaptar e mudar a minha história a partir dali, mas foi fundamental que ela me falasse, olha, vamos daqui para cá. Então hoje também, com mais maturidade, eu consigo entender que aquilo que eu vivi foi fundamental para eu ter dado um passo. Necessário ter vivido. E às vezes a gente quer sempre só as coisas boas, ou a gente acha que tudo que é ruim é para te derrotar. E às vezes o ruim é meio que para te dar um chute no traseiro e te jogar para frente.
entendeu? Então, hoje eu tenho uma visão muito clara desses momentos da minha vida que foram sofridos, mas que me jogaram para o alto, né? E aí eu passo a trabalhar como ator, entro na Malhação em 96, 95, 96, ainda como eu já tinha feito o Vamp em 91, Despedida de Solteiro, 92, né? Muito. E aí, numa época que eu fiquei desempregado no Rio, eu voltei para BH, fui office boy na Câmara Municipal de Belo Horizonte, servindo lanche, aquela coisa toda. Volto para o Rio, porque de novo, meu lugar era aqui. Então, todas as vezes que eu também desconectei, eu conectava. Passava um tempo e falava, cara, isso aqui não é para mim, eu tenho que ir embora. E aí eu vim para cá de volta, e quando eu estava fazendo Malhação, eu sempre me encantei muito com esse lugar do diretor. Como é que esse cara pega um texto, né, e consegue regimentar todo esse grupo de profissionais? E aquilo vira o resultado de uma cena que vai para o Brasil inteiro assistir. Aquilo me encantava, o processo da regência, né? E aí já vem do meu pai, né? Esse lugar da regência. E então eu comecei na Malhação a ajudar o assistente de direção, que era o Márcio Augusto na época. Então eu falei, olha, Márcio, deixa eu te ajudar porque eu quero aprender. E eu fiquei 8 meses naquela função ali. Eu ia todos os dias, não ganhava nada. Eu estava absolutamente todos os dias lá. Eu tinha algumas ceninhas, então nas minhas cenas eu marcava o pessoal. Aí eu sentava, gravava minha cena. E não ganhava nada pra isso. Não ganhava nada. Ele era ajudante do ajudante. Aí eu já estava de figurino, eu já saía da cena, eu já pegava um fone, botava no ouvido, já não era mais o ator. Já era ali a labuta de aprender assistência de direção. Isso é muito legal. E aí 8 meses depois... Eu lembro de você assistente. Pois é. 8 meses depois, eu fiz a Corpo Dourado, assim, eu fiz, né? Ele era um dos poucos assistentes, assim, muito gente boa, assim, com todo mundo, sabe? Jura que ele era dos poucos diretor, hein, cara? Eu tô falando assim, porque Esse cara geralmente assistente, cala a boca, não sei o quê, porque, né, fica com medo. Claro. A pressão é muito grande. A pressão é muito grande. A pressão é muito grande. Até hoje é unânime, eu sempre falo isso, como um cara querido e do bem, que se bota no lugar do outro. Ele não trata o outro mal, porque ele não quer ser tratado mal. Mas eu também aprendi, Monique, eu já tive meus momentos de erro, meus momentos de ficar exasperado, meus momentos de não ser tão educado, mas isso não era a minha essência. Eu acho que isso é que é importante, isso me fazia mal porque de alguma maneira aquilo não era o que me representava. Mas às vezes na tua falta de experiência, você é empurrado numa onda que você não tem controle. É como se viesse de cima para baixo uma coisa em cima de você e você transfere aquilo para a próxima etapa. Isso. Então, e que eu vejo hoje que é um erro, mas é um erro da inexperiência, né? Você precisa queimar às vezes uma etapa para entender que aquilo não é bom, que você está errado, né? E eu sempre reconheci as vezes que eu errei, eu sempre pedi desculpa, então acho fundamental isso. Você tem que ter consciência que errou, né? E aí passados esses 8 meses na Malhação, eu ali trabalhando, me dedicando, o assistente de direção sai, eles perguntam se eu quero continuar com o meu personagem, eu falo que eu quero continuar como assistente, eu sou promovido, assistente de direção na Malhação. E aí eu passo mais 3 anos, começo Linha Direta como assistente, 3 anos depois sou promovido no Linha Direta, eu tinha 24 anos. Aí sou promovido a diretor aos 24. E depois vou para diretor-geral, diretor artístico. E aí você já nem olhou para trás? E aí já não olhei para trás. Não, porque o próprio trabalho da direção me tomava, eu não tinha mais tempo de fazer isso. Porque era uma demanda muito grande. Televisão é um processo muito complexo, né? É muito prazeroso, mas é um trabalho também muito árduo, de muito tempo, de muito detalhe. Aquilo também te suga muito. Então, se você não está dedicado, debruçado àquilo, é muito difícil você conduzir com eficiência. É muito difícil manter a saúde também. Também. Fred, como é que faz? Eu acho que é uma pergunta legal para te fazer, para não perder a sua essência, né? Porque você ocupou o cargo máximo dentro, né, da televisão, que é um diretor artístico, né? Hoje você... E você tem a mesma essência. Quando a gente brinca aqui, a gente brincou na apresentação, que a cena que a gente imagina ele de galocha e cajado, porque ele gosta do mato, ele gosta disso, ele gosta da natureza. Trilha, cachoeira. Isso, e você não perdeu essa essência. Não. O sucesso não subiu a cabeça, vamos dizer assim, porque a gente vê o tempo inteiro isso acontecendo. E esse mundo está muito louco. É o que a gente fala, a gente olha na internet, é uma exposição de coisas lindas, maravilhosas, e que isso traz uma competitividade, isso traz uma frustração, porque você não tem o que o outro tem. Você, eu te conheço, isso não mexe com você. Nem um pouco. Como que a gente faz? Dá uma aula, explica, agora, pra gente não se influenciar, não perder essa essência. Essa nova geração que espera um tapete vermelho logo ali, para
sabe? Eu acho que Como lidar com essa frustração que é impossível. Uma frustração diária para todo mundo. Eu acho que a primeira coisa é faça o seu tapete. Entendeu? Você quer um tapete vermelho, faça o seu tapete vermelho. Agora que é isso. lindo. Né? É isso, né? É isso. Estique o seu tapete vermelho, mas faça você o seu tapete. Você que tem que ter o teu tapete Não debaixo do abrir braço. Entendeu? Então, você quer um tapete vermelho, vai com ele debaixo do braço. Chegou aqui, joga o seu tapetinho vermelho. Mas não dependa do outro te oferecer o tapete vermelho, porque talvez você passe a vida sem receber esse tapete vermelho. E a outra coisa, eu acho que o que me mantém é que eu com o tempo, eu parei de me iludir. Eu acho que é importante isso. Porque a realidade ela é dolorosa em vários aspectos, mas ela é libertadora. Porque quando você vê o mundo real, você vê o que é. Então, assim, aí você fala assim, onde é que eu estou nesse contexto? Onde é que eu quero estar dentro desse jogo? Então, hoje, para mim, a minha família é a coisa mais importante para mim. É mais importante que a minha profissão. Não tem nem comparação. A minha profissão me enche de alegria, traz o meu sustento, o meu reconhecimento, a minha gratidão por ter chegado até aqui, pelas pessoas com as quais eu cruzei. Mas eu não vivo isso, entende? Eu vivo a minha vida. Porque a minha vida é como a vida de qualquer um. Não tem nada de especial. Entendeu? Tem muito especial porque é minha. Com as pessoas que eu amo. Isso é que torna a vida especial. Agora, esse resto, eu não sei, talvez a gente precise se conectar mais com as pessoas que estão próximas, com a gente. Dá para ser mais simples nos processos, entendeu? Então, quando eu vou dirigir novela hoje, eu falo, cara, é muito legal, é maravilhoso, é incrível, mas é uma novela. É só uma novela. É só uma novela. É mais uma novela. Não é a minha vida. A Sônia Bujan falava isso. É mais uma novela. É só mais uma peça, gente. Exatamente. Não é? Isso não desmerece, isso não deixa menor nada. Só que isso coloca onde é. Em que lugar isso está. Então, o que a direção artística hoje é? Eu sou responsável por absolutamente tudo dentro de um projeto. Desde a gestão da grana até o conceito artístico de absolutamente tudo. O esmalte que você usa vai passar por mim, o seu cabelo, a sua maquiagem, a sua roupa, o cenário, absolutamente tudo. Então, se eu não tiver uma saúde para lidar com isso, se eu, quando chego nesse espaço, que eu tenho que compartilhar com centenas de pessoas e preciso delas para construir o resultado, se eu chego com um salto 15, achando que eu sou, poxa, o rei de não sei aonde, eu estou lascado. Isso não tem a ver comigo, eu não acredito nisso, não acredito nesse modelo de liderança, acho que é babaca, ultrapassado. Tem uma frase sabe? que você fala que eu acho tão linda, que você vê esse cenário árido, cabe a você encontrar uma flor, perceber essa flor nesse cenário tão árido, tão... Porque a gente está com uma, assim, a gente, né, eu digo, eu vou usar, eu me uso como exemplo, né? Em vários momentos da minha vida eu terceirizei as minhas realizações, como se fosse responsabilidade do outro. O que eu estou fazendo dá certo, o meu sucesso, o que eu vou ganhar, onde eu estou, para onde eu quero ir. Então você entrega isso para alguém... Um pouquinho. Cultural? Um pouquinho. Não, talvez a gente não tenha, ou muitos de nós não têm, uma educação que te faça empreendedor, uma educação que te faça com conhecimento financeiro. Então, a gente vai ganhando um pouco no peito e na raça. Entendeu? E pode dar certo, pode não dar. Não tem receita. Qual é a receita do sucesso? Não sei. Resistir. Resistir. Vamos sobreviver ao que a gente se propuser. Eu acho que é isso. E tente fazer o melhor dentro daquilo que você se propôs. Mas não tem. Porque o resto, gente, não tem nada de diferente. Entendeu? O que eu tenho de melhor que alguém? Absolutamente nada. Né? Eu consegui trilhar um caminho que eu queria, chegar em lugares que eu acreditava e lutei por eles. Estou lutando há 40 anos, praticamente, para estar nesses lugares. Mas beleza, entendeu? Sabe o que eu fico pensando, que eu acho muito legal? O dia que eu morrer não vai fazer a menor falta para ninguém. A televisão não para, nada para, entendeu? Então ter noção dessa fragilidade nossa, desse teu lugar de decomposição, é muito bom. É sabe? Muito legal isso, e parece tão simples. Mas não é simples, né? Mas não é. Parece mas tão é legal simples, né? Você fala pensar. Isso,
Realmente, é isso. É O que isso. somos nós, O né? que somos nós? Mas assim, quando você convive em certos meios, certos ambientes, ainda mais esse que lida muito com ego, Claro. que é o caso da nossa profissão, isso é raro de se Mas pensar. aí são opções, Porque as Monique. pessoas acham que são insubstituíveis e acabou. Mas são opções. Eu não vou a festas, eu não frequento, eu tenho a minha casa, minha família, meu trabalho, sou extremamente feliz do meu jeito. Isso não é regra, isso não é certo, isso não é errado. Essa é a escolha que eu fiz para mim. Então, talvez o que enche os olhos de muita gente, a mim não enche. Porque eu sei a realidade das coisas, entendeu? Eu vejo as pessoas chegando para trabalhar como qualquer outra pessoa chega. Então, assim, e o que eu faço é um trabalho, com a mesma importância que a pessoa que me traz um café tem, porque eu preciso que ela me traga o café, eu preciso chegar num cenário que esteja limpo, então quem limpou é tão importante quanto eu sou. Então, é um entregando para o outro, a gente não vive sozinho em lugar nenhum, em momento algum da vida, a gente sempre precisa de alguém. Então, todas, absolutamente todas as funções, elas são importantíssimas e fundamentais. Quando você sabe disso, entende isso e trata isso com o espaço que tem que tratar, que é com normalidade e respeito, você sabe que você, ok, eu estou no meu lugar. É só o meu lugar. Não é um lugar, entendeu? Essa é a minha história. Ela talvez não diga respeito a uma outra pessoa. Talvez uma outra pessoa não tenha o sonho que eu tenho e vice-versa. Então, assim, vamos baixar a bola. É aquilo que a gente fala, né? A gente até conversou outro dia sobre isso, sobre a questão da gente olhar para o outro, a trajetória do outro, né? E acabar comparando. E Sim. acabar hoje traz muito E a comparação isso, né? é que é o grande... É a perda de tempo, o mal né? tá aí, né? O mal tá Você- porque te leva pro fundo do buraco, porque sempre Não, você compara e te com traz outro que tem mais, inquietude. te traz isso. Você não tem, né? Você não tem... É um desassossego. É um desassossego. Sempre que você compara a tua vida com a do outro, é um desassossego. Quando você tem uma casa e você vê uma casa maior e você compara, é um desassossego. Perfeito. Você tem uma bicicleta, o outro tem um carro, é um desassossego. Não que você não possa ter, eu acho que a ambição é uma coisa muito positiva quando ela te promove o movimento, né? Não quando ela te cega, mas quando ela diz, olha, você quer, é possível. Viu ali fulano, é um exemplo Sim, de uma que é inspiração. possível, é uma inspiração. Agora, fora isso, a comparação é uma maldição, porque você enlouquece quando você começa a comparar. Porque você nunca vai estar satisfeito, É triste, né? nunca vai ser o suficiente. Eu acho que a comparação, pra mim, é uma das coisas que mais afeta a autoestima da gente. Total. Eu acho que a Total. festa É é uma tão perda importante. de tempo. Porque no que você está olhando o outro, você está se esquecendo. Claro. E você tem que estar bem com você, Cláudia. Porque assim, quem mais vai se preocupar com você do que você? Se não você. Se não você, é você. Então, se a gente não se gostar, se a gente não se respeitar, se a gente saber que tem limite mesmo, Que você saber tem a sua história que você completamente tem a sua diferente do história, outro. que você uma hora vai engordar mesmo, o cabelo vai cair, vai ter pé de galinha, que você não vai estar aquela beleza que tinha quando tinha 20 anos. Se você trata isso de uma maneira suave, você se aceita. E a gente precisa se tratar com amor, sabe? A gente precisa se acarinhar, a gente precisa se colocar no colo também, porque senão vira um bombardeio de coisas que a gente tem que responder e a gente fala, peraí, eu estou respondendo isso para quem? Eu estou respondendo para uma revista, eu estou respondendo para uma determinada mídia, eu não quero saber, entende? Por isso que a minha vida sempre foi muito fechada. De novo, não é uma regra, foi a minha escolha, foi a minha escolha. Então, você não vai me ver fotografando na minha casa, não vai, por quê? É certo ou errado? Não tem certo ou errado, não diz respeito a mim. Então eu não vou fazer nada que possa me ferir. Eu não vou fazer nada que me exponha e me incomode em função de um determinado resultado. Ou esse resultado tem a ver comigo, com o que eu sou, quem eu sou, a forma como eu ajo, dentro do que eu acredito, ou eu não quero esse resultado. E às vezes a gente é escravo de alguns resultados. Sim. Que a gente se coloca como eu preciso de determinado resultado. Eu acho que isso também né? vem muito eu acho que é da educação, assim, eu sou filha de nordestinos, Aham. então eu cresci com a minha mãe sempre falando assim, não, tem que ter tudo, que a vida, porque tem que ter tudo, e não, eu educo a minha filha falando, tudo tem um lado que você vai ter que abdicar, Vai não ter. tem jeito, não dá para ter tudo. Não, e tudo, o que é tudo, né? Tudo que é importante para você. Não, porque senão fica uma coisa... Porque é insano, é uma corrida insana e parece que corre e cai na sepultura. Ainda faltou coisa. E não morreu feliz, Entendeu? Então, assim, o que é importante para mim, né? Hoje eu não abro mão de estar com os meus filhos, de estar com a minha família, com a minha mulher. Isso eu não abro mão.
Então, se eu posso almoçar, eu estou almoçando. Se eu posso ensinar um dever de casa, eu estou ensinando. Eu boto as crianças todo dia para dormir. Isso é sagrado. Entendeu? Isso eu não abro mão. Acorda várias vezes de madrugada. Às vezes o ar-condicionado tá ligado, o ar-condicionado tá ligado. Bota o cobertor, tira o cobertor. Eu falo que eu sou guarda noturno. Eu sou guarda noturno. Guarda noturno. Paizão. Esse pensamento, essa consciência aí é muito bacana e é uma pena a gente ver hoje como o mundo está indo, né? Que direção está tomando, porque cada vez mais os jovens estão afastados dessa prazer nas pequenas coisas, de simplesmente estar ali. E também dos jovens, assim, conhecerem mais, assim, existe o lado sombrio das coisas. Sim. E os pais insistem em iluminar sempre, dar luz sempre naquela coisa que é necessária. Claro. Porque senão, como é que você vai aprender? Nem tudo é só sol, luz. Não é. Né? Tudo é performance, tudo você tem que comer no melhor lugar, se não for a melhor viagem, se não for, tudo é mega. A maior paixão, tudo... É uma isso. loucura. Aí deixa de valorizar o pequeno. Sim. Isso. E eu acredito muito é uma coisa que você faz e faz muito insaciável, né? E eu acredito muito no afeto. Eu acho que um lugar que tem afeto vai construir pessoas interessantes, vai construir pessoas com uma visão de mundo diferente. Eu acredito muito nisso. Então, por isso que eu tenho uma crença profunda na família. Também. Profunda. A minha casa é o meu templo. Entende? Então, por isso que não tenho... as pessoas vão na sua casa? Não. Você convida para... Não, pouquíssimos. Não, por quê? Porque minha casa não é casa de festas. Exatamente. A minha casa não é um bar para encontrar pessoas. A minha casa é a minha casa. Perfeito. Então, eu não faço questão que pessoas que não são muito ligadas ao meu íntimo, pessoas pelas quais eu tenho afeto, venham à minha casa. Eu também não vou na casa de ninguém. Entendeu? Eu só vou na casa dos meus amigos. Eu não faço questão. E, de novo, não é um julgamento. É porque nesse lugar eu encontrei a minha paz. Essa é a diferença. Sim. Então, eu quero dizer, eu digo isso... Seu maior tesouro, né? É como um lugar de paz. O meu lugar de paz é representado dessa forma. Cada um vai ter o seu. De repente, o teu lugar de paz é na micareta. Legal. Bacana. Mas a gente precisa saber onde é o nosso. Né? E muitas vezes as pessoas que eu estou sempre buscando, né? Porque não sabe, então quer tudo ao mesmo tempo, né? Quer abraçar o mundo com as mãos para descobrir o seu lugar e não descobre. É isso, não descobre. Antônia Bujanque falava sempre, a gente tem que se conhecer. Se a gente não se conhece, a gente perde muito tempo. É o primeiro passo, porque a partir daí você vai para qualquer lugar. Agora, se a gente não se conhece, se a gente não sabe onde dói, onde é frágil, onde é forte, onde está o teu lugar aguerrido, onde está... Como é que você lida com as coisas? Né? Porque ninguém é uma coisa só, né? A gente é um monte de coisas o tempo inteiro. Então, quanto mais a gente se conhece, mais a gente lida com essas ferramentas. Menos você repete as dores, né? Exatamente. Mais a gente lida com essas ferramentas. E o autoconhecimento é muito difícil, né? Às vezes a gente precisa de ajuda para a gente se autoconhecer, né? Precisa, às vezes tem que buscar. E ok, vale a pena, busque. Né? Mas não pode ficar travado ali e achar que aquilo está tudo certo. É igual a pessoa que é arrogante ou que é bocuda, não, eu sou assim. Não, você não é assim. Tem muita gente. É uma desculpa, eu sou né? assim, não vou mudar. É muito confortável, né? Não, eu sou não vou assim. mudar porque eu não tô afim. Não, eu sou assim, né? Muito bom. É uma frase que simplifica tudo, né? É eu sou assim, eu não preciso fazer nada. Né? Eu sou assim. E falando disso, de sou assim, de querer mudar, de querer melhorar, você, por exemplo, né, apesar de já estar colocado profissionalmente, realizado, igual você falou, você realizou seus sonhos, você hoje ainda tenta, né, querer ajudar as pessoas que querem se transformar. Sim. Né? E isso é muito bacana, esse seu intuito, esse seu projeto, né? Esse dom, né? Esse dom. Porque com o tempo, Monique, eu fui percebendo como é que nasceu, né? A gente fala um pouco do despertar, né? Que é essa mentoria, né? Essa imersão. O despertar nasceu exatamente quando eu fui juntando todas essas pontas de sofrimentos e dificuldades que as pessoas têm, como eu também tenho. Eu coloco as minhas dentro disso, né? Porque eu estou há 40 anos observando pessoas, construindo universos, emoções, personagens. Então, tem uma faceta humana muito forte nesse trabalho. Então, quando você pensa, você fala assim, poxa, eu estou há 40 anos vendo gente... respirando gente, meu material humano é gente. O que eu vou fazer com isso, né? Exatamente, há 40 anos meu material humano meu material é gente. Então, o despertar nasceu disso, porque eu fui percebendo que dava para estruturar uma série de caminhos.
Então, o despertar é para quem tem dificuldade de se comunicar, é para quem tem problemas de mostrar suas emoções, é para quem tem dificuldade de falar sobre um projeto, é para quem está sem vontade, às vezes sem coragem de dar o primeiro passo dentro de uma profissão. Então, é um espaço para você se permitir. E ali dentro você vai se descobrindo. Então, é um mergulho em si. E para isso eu uso as ferramentas que eu conheço da arte, para isso eu uso a minha observação das pessoas, para isso eu uso todo esse histórico. Mas eu tiro as pessoas desse lugar comum, eu tiro as pessoas dessa caixinha que elas estão. É um processo de abrir essa caixa. Então a pessoa ali, ela se liberta para a partir dali tomar novos caminhos, tomar novas decisões e também jogar fora o que não precisa. Então tem um trabalho psicológico, físico, de autoconhecimento. Então são várias ferramentas que se juntam neste processo de autoconhecimento. Isso é para quem está a fim de mudar, né? De se quem conhecer. Tá a fim de mudar, se conhecer. E crescer, né? E crescer e melhorar. E melhorar. Todos os aspectos. E eu faço sempre no teatro, então é sempre um ambiente muito favorável à criatividade. Sim, mágico. Né? Mágico, e um ambiente onde você não vai ter julgamento. Então é uma descoberta do teu processo, através de um outro processo, entende? É porque tem uma coisa, a gente estava até conversando, eu e Cláudia em outro momento, que muitas pessoas buscam aula de teatro, curso de teatro, para ajudar a se soltar, a se comunicar. Então, na verdade, o que você faz não é uma aula de teatro, é um processo muito mais profundo, mas que você usa várias técnicas. As ferramentas. Eu uso várias ferramentas, e não muito só legal. Eu uso câmera. Então, assim, eu alinho várias ferramentas dentro disso, desenho, tudo que você pensar. Porque o que acontece? O trabalho do despertar, ele tem um olhar muito singular. Então eu posso ter uma turma de 10 pessoas, mas eu tenho um trabalho muito bem direcionado para cada uma dessas pessoas. Porque cada um é acessado de um jeito. Então isso o brilho do trabalho está nisso, que não é uma fórmula que você aplica para todo mundo igual, onde todo mundo vai ter a mesma coisa, o mesmo acesso. De repente você está fazendo uma dinâmica bolo, aqui, né? Que não é a dinâmica que a outra pessoa está fazendo, porque aquilo não tem a ver com ela. Então são acessos muito particulares e que eu vou construindo, são encontros de 2 dias inteiros de trabalho, então é muito profundo o mergulho, é muito profundo que você vai cavando dentro disso. É uma experiência. É muito bacana porque ele está usando tudo que ele aprendeu, essa pessoa que ele é hoje, ele usa isso para ajudar outras pessoas. Também, porque te cria várias conexões. Sim. Em várias camadas, né? Então você que vai expandir a partir desse momento que você começa a mexer nesses lugares. Então, assim... Certeza. Eu me lembro que na pandemia eu ficava muito ansiosa, assim, todo mundo, vai ter live, vai ter live. Aí um dia deparei com uma live sua e eu fiquei assim, nossa, olha, mexeu muito comigo, de verdade, assim. Porque você falou coisas que, olha que eu já fiz curso de coach, já me dediquei bem, sabe, assim, trabalho de corpo, enfim. Mas foi tão diferente, foi tão... parecia uma coisa meio espiritual e meio também uma psicanálise, entendeu? Eu falei, tem um pouquinho de cada coisa. Certas coisas que você me falou, que você falou na live, que parecia que tava... você me falou, eu falei, não, muito mas bom, então... Você viu? Foi pra você. Olha a responsabilidade quando você fala, total, a pessoa vê, total, é pra mim, né? Uma exatamente. responsabilidade danada. Mas é claro, porque é tão profundo, sim, não é tocou geral. Teu coração. Não é geral. Os outros você não Muitas sabe. vezes eu entrava ali, eu ficava quietinha, olhando ali para mim, porque assim, era tão profundo e dizia tantas coisas para mim que eu falava, nossa... É pra mim que ele tá falando. Não, pra mim é sempre, sempre. Porque tem um lugar legal que eu acho que, assim, às vezes a gente tem várias propostas que te dão várias ferramentas. Só que a minha busca, o meu trabalho com o despertar é quem vai usar as ferramentas. Como a pessoa que vai usar as ferramentas está. Porque senão não adianta você entregar um monte de coisa para você e falar, agora joga. Sim. E você fala, mas peraí, eu não estou no momento que eu consiga fazer isso. Como é que joga? Você dá tudo, joga. Como? Entendeu? Então, o despertar é trabalhar você. A partir daí, o que vier como ferramenta, você está olhando a vida de uma outra maneira, você está muito mais aberto a perceber as coisas e com uma disposição de uso dessas coisas diferente. Então, é um passo atrás.
você recua, se prepara, e aí o que vier, você vai saber lidar à sua maneira. Esse é o despertar. Que máximo, que máximo. Vem cá, agora eu queria mudar um pouquinho de assunto. Eu tinha umas... Você tem 30 e tantos anos de carreira. Você deve ter momentos que te marcaram, ou engraçados, ou tristes, com pessoas incríveis que você tenha trabalhado. Você consegue lembrar alguma coisa assim? Poxa, Monique, tal novela, aquilo me marcou. Sabe alguma situação que possa ser engraçada? Assim? Sim. Eu acho que toda novela, Monique, traz algum, por exemplo, eu tenho um carinho imenso por Chocolate com Pimenta, que foi a minha primeira novela. Como diretor? Como diretor. E foi com o Jorginho, né? O Jorginho me dirigiu em Vamp. Então você imagina, eu com 17 anos sendo dirigido pelo Jorge, e agora aos, sei lá, 27, 26, eu encontro o Jorge. Dirigindo junto. E agora sou da equipe dele dirigindo. Então assim, e o Jorge sempre foi uma referência muito forte, porque eu fiz 4 novelas com ele. Eu digo que a minha comédia, né? A comédia que eu já tinha, eu aprimorei com o Jorge. Essa comédia do horário das 7. E acredito que até por isso esse horário tenha sido um horário que eu estou sempre fazendo novela. Então as minhas novelas são sempre novelas das 7. E é um horário muito difícil, porque é um horário de trânsito, é um horário complicado, o horário das 7. Então é um tipo de comédia, né? Tem um gênero muito bem estabelecido ali que eu faço questão de defender mesmo, né? Eu gosto dessa comédia popular, eu gosto dessa comédia que comunica, que traz leveza, é um momento que te desopila desse mundo real. E o Jorge foi uma pessoa muito importante na minha vida. Eu tenho uma gratidão profunda pelo Jorginho, porque eu aprendi muito com ele. Quando eu fui para a direção artística, foi o Jorge quem falou com o Silvio de Abreu que eu estava pronto para fazer direção artística. Então o Jorge sempre foi um cara... Abreu, deu a chave, né? Fabuloso. Então eu tenho um carinho, uma saudade imensa do Jorge, porque a gente tinha uma relação maravilhosa, era um cara extremamente carinhoso, divertido, barulhento, talentoso, né? Crianção, né? E um talento, né? E sabia profundamente daquilo, né? Que era essa comunicação popular. Ele dominava como ninguém, né? Mas eu tenho assim, uma vez gravando com a Laura Cardoso e a Drica, era Chocolate. A Laura estava com um problema na coluna e tinha que fazer uma cena de carroça. E eu falei, poxa, eu não posso colocar a Laura Cardoso em cima de uma carroça com um problema na coluna, sacudindo aqui na estrada de terra. Eu falei, não tem problema não, pega lá a rédea, eu chamei o contra-regra, mandei ele segurar a rédea, botei as duas em pé, uma do lado da outra, falei, ó, vocês vão andando assim, ó. Aí eu botei a câmera baixa e elas iam conversando, andando pela estrada. E parecia que estava na charrete, depois eu botei o dublê e resolvi, mas elas gargalhavam várias vezes, porque era uma cena de fora ridícula. Você imagina, 2 pessoas segurando uma rédea, andando com um passinho curto, no meio do nada, imagina, né? E o contra-regra segurando a rédea. Então são essas situações de improviso que a televisão te dá, que são muito legais. Eu me lembrei de Bambolê, no último capítulo, minha primeira novela, né? Eu tinha que falar me despedir do personagem do Maurício Matar, e aí um cara falou, não, deixa que eu faço, eu fico aqui. Só que o cara me distraía muito. Eu falei, não, deixa porque eu tenho que chorar. Aí eu fiz toda pro poste. Mas eu chorei tanto pro poste. Foi uma coisa tão profunda. Todo mundo, nossa, onde você tirou? Eu falei, do poste. Do poste, pô. Poste com um colega Mas não fantástico. É isso. E a televisão te dá isso, essa jogada. Brincar, essa né? coisa de você brincar. Poxa, dirigi a última novela com Tarcísio, que foi Orgulho e Paixão. Olha que presente, né? Tarcísio que eu assisti a minha vida inteira. E de repente eu estou dirigindo a última novela que ele fez. Né? E eu acho que tem algumas surpresas da vida nesse sentido, assim, que me enchem de felicidade, sabe? De ter convivido com essas pessoas, sabe? Há uns 15 dias eu liguei para a Laura. Estava morrendo de saudade dela. Aí liguei, ela tá bem... Tá bem. Idosa, né? Aí falei com a filha dela. E aí falei, a Laura tá bem, tá ótima, manda um beijo. Então disse que eu tô morrendo de saudade. 5 minutos depois, me retorna a ligação. Mamãe quer falar com você. Animadinha. Eu tava indo buscar as crianças na escola e Laura no telefone. Laura Cardoso, que paixão. Sou completamente apaixonado por ela é maravilhosa. E são esses lugares de afeto luz, né? que a gente vai criando na profissão, né? Lima Duarte, fabuloso. Então você aprende com tantas pessoas incríveis, você falou do sabe? Tarcísio, eu lembro que eu fiz o Gigante com o Tarcísio Meira. Eu era a Dini Schatz pequenininha e era namorada de um menino que era o Tarcísio pequenininho. A gente era flashback. Imagina, minha primeira novela, Tarcísio Meira e tal, enfim. Claro. Passaram-se anos, sei lá, acho que tem, antes da pandemia, um pouco, uns 4 anos atrás, eu fui revê-lo. Aí eu vi, eu falei, gente, eu tenho que falar com ele. Imagina, um ícone. Aí eu falei,
oi, tudo bem? Ele me olhou, né? Imagina, 40 anos depois, eu era uma criança, hoje eu tô uma senhora. Aí eu falei, tudo bem? Ele olhou. Eu falei, eu sou a Monique Cury, eu era Palominha. Gente, que coisa mais... Eu até chorei na hora. Que legal, Monique. Ele, nossa! Me abraçou, mas assim, nitidamente ele lembrou. Aí são pessoas assim, um gentleman. Nossa, que... A Glória Menezes estava do lado e eu agarrando ele, eu fiquei sem graça. Eu falei que eu fiz meu marido com ele há 40 anos atrás, peraí, vou te abraçar também. Porque eu falei, até essa louca abraçando meu marido, ele atracando o Tarcísio. É muito legal, gente. Tem essa... A profissão é muito vibrante. Eu adoro né? essa frase que eu falava numa peça que eu levo pra vida. A alegria não tem preço. Alegria não tem preço. Eu acho tão linda essa frase, né? Porque a alegria não tem preço. E televisão é uma família, né? O teatro é uma família. E eu acho que é um conceito que serve para absolutamente tudo. Se a gente está numa empresa, deveria também ser uma família. Porque você passa tanto tempo junto ali. O que você fala muito disso, de liderança, liderança humanizada, que é o teu caso, né? Que você é assim. O que você vê de erro, assim? Por que as pessoas são tão insatisfeitas nos seus trabalhos, né? O que poderia mudar para que, igual quando você faz uma novela, todo mundo é feliz? Eu acho, Monique, que, assim, primeiro que qualquer lugar que se reúne muita gente, são muitas histórias se encontrando ali, né? Todo mundo tem a sua dor, tem as suas questões. Então, eu acho que o papel do líder, isso não é uma solução também que você joga na água, mexe, né? E fala, nossa, está pronto, não é. Mas eu acho que o líder ele tem que amenizar todas as arestas que existem no lugar. Isso para mim é liderança. É você chegar num lugar que você vê que está desequilibrado, conturbado, e você falar assim, eu com a minha liderança, o que eu posso transformar aqui? Porque você vai transformar as pessoas, você vai reconectar as pessoas, você vai se conectar às pessoas. Esse é o lugar de mudança que existe. Não é? A mudança não está na hierarquia, a mudança está na sua capacidade de criar um grupo. Por isso é tão desafiador ser líder, porque a liderança tem um lugar de doação, a liderança tem um lugar que você tem que abrir mão porque tem a opinião do outro, a liderança tem um lugar que você errou e sabe que tem que recuar, tem que pedir desculpa. A liderança tem tudo isso. Por isso que é muito difícil. Cabe ao líder ensinar. Me lembrei de Antônia Bujanra, que eu adoro a boa. Mas é que eu tô lembrando. Reparamos já, mas ele é maravilhoso, né? Não, é porque assim, foi com quem eu mais aprendi assim, na minha vida. Incrível. Porque, assim, já trabalhei com muita gente de teatro que eu tô falando. E sempre tinha um momento quando fazia-se muito sucesso, alguma coisa, aí a coisa parece que desandava, sabe? Sim. Cada um, então vamos chamar outra pessoa. E o Abu fazia uma coisa que eu nunca esqueço. Ele fazia assim, por exemplo, você está chateada, aí você vai falar com ele. Ah, a Cláudia falou não sei o quê. Ele chega, peraí só um minuto. Cláudia, fala, Monique. Aí ele falou, acabou. Não, pelo amor de Deus, não engravidem pelas coxias, porque nasce um monstro. Nasce um monstro. Entendeu? E ele nasce mesmo. Então eu fico arrepiada, porque eu acho isso tão bonito. Não engravidem pelas coxias, entendeu? Porque fica. Daqui a pouco. A gente tem que parar com isso. É uma perda de tempo e contamina. E o líder é o exemplo, né? Para isso não acontecer. O líder é o exemplo. Como ele era. E ser líder é muito difícil, né? Porque você tem suas fraquezas, tem seus erros. Você também é uma pessoa ali, né? Num determinado papel. Porque assim, um fala com o gerente fala com o diretor fala com... Não, e quem cuida de quem está em cima, né? Quem está em cima, que é um lugar de muita solidão, né? A liderança, em alguns momentos, é um lugar de profunda solidão, que é onde você tem que tomar decisões, é onde você tem que fazer escolhas, e naquele momento... Sabe que vai afetar muita gente, exatamente, né? Naquele momento é o teu olhar, não adianta, uma outra pessoa não pode decidir por você, né? Mas eu acredito muito nesse espaço que é compartilhado. Eu brinco que eu não quero que ninguém faça uma novela e saia da novela pior do que entrou. Sabe? Ai, que saco, fiz essa novela com o Fred, que coisa horrorosa, que processo horrível, né? Me deixou pior como ser humano essa experiência. Eu acho que isso para mim é catastrófico, se um dia isso acontecer, entendeu? Então, eu tenho um lugar muito porque eu acho que é um exercício pessoal. Isso me obriga a ser melhor. Eu sou obrigado a ser melhor. Tem que sair melhor, né? E me obriga, eu sou obrigado. Eu não posso me entregar a qualquer tentação, eu não posso crer em coisas frágeis, eu não posso me achar melhor do que ninguém, então isso me obriga a ser melhor. Então esse lugar é o lugar que eu gosto, sabe? Que eu preciso ser melhor. E quando o líder consegue passar isso, né? E passar de verdade, né? Sim. A equipe, ela
Tá toda Se junta no fideliza. mesmo astral, Exatamente. se fidelizando a um projeto, a um Exatamente. trabalho, a uma empresa, feliz por acordar e ter que ir para aquele lugar, né? Isso. Eu acho isso muito legal que você Eu fala. acredito muito, muito nisso. Dizem que quando você está num momento assim de muito sucesso, todo mundo... É quando aquela figura que não é Deus chega perto para te... Cutucar. Exatamente. E é difícil, porque é quando ele mais vê que você... Opa, agora é a hora de eu chegar pertinho. Mas eu acho que esse O lugar Denzel do Washington que falou isso. Mas o nosso lugar do vacilo está nessa crença exacerbada no nosso sucesso. Está quando a gente deixa de perceber o outro. Está quando a gente não se coloca no lugar do outro, né? Porque quando você tem o outro como semelhante, isso já te coloca no mesmo lugar, né? Então... Mas também não tem o olhar do outro, tipo assim, já aconteceu, de repente, sei lá, estou fazendo uma novela, aí uma amiga minha não veio falar comigo. E eu falava, pô, não veio falar, eu não sei se está fazendo novela. Eu já Nossa, já aconteceu isso muito comigo. Não gostava da novela, não sei novela. Então é o olhar do outro. Mas eu já tive festas de estreia de novela que colega da equipe de direção não veio falar comigo. Que louco. No dia da estreia, porque eu estava cercado de muita gente e a pessoa se sentiu incomodada com aquele momento de sucesso que eu Você estava chegou a vivendo. perguntar depois? Por que não? Você sacou Monique, que era isso? Claro, entendi. Eu percebi pequeno, um incômodo, mas assim, cara, eu tô na minha, entendeu? Eu quero viver o meu momento ali. E eu acho que tem uma coisa também, Monique, é o seguinte, a gente colhe as coisas que a gente merece. Eu já acho, poxa, pensou isso de mim, eu sou não, carente. de forma alguma, não interessa. A gente colhe as coisas que a gente também merece. Então eu não posso abrir mão de uma coisa linda que eu estou colhendo naquele momento, que é resultado de um trabalho árduo, de um direcionamento, de uma qualidade que eu coloco dentro de um trabalho, porque alguém se incomodou. Ai, mas tá vendo? Isso é muito legal de falar, porque entendeu? a gente é muito assim, para não incomodar os outros, a gente diminui o nosso sucesso. Não pode. Uau, você tá maravilhosa. Não, Não, imagina, não tô não. Por quê? Porque você tem medo de incomodar o outro. Você gasta teu tempo e é inútil. Você não se dá o direito de de viver celebrar. De celebrar. E a gente tem que celebrar tudo na vida. A gente merece, é verdade. Coisas, a gente celebra pouco. Você conseguiu essa taça, você já está pensando na outra, e por que o outro tem a verde e a minha não é verde? Aí o que seria uma celebração, que é ter a sua taça, que você esperou tanto para chegar, você não celebra. Vem o outro querendo Então, estragar. várias outras coisas ficam à frente da celebração. Eu celebro absolutamente tudo. E eu não vou dizer que eu sou perfeito, não. Eu levei muito tempo para saber isso. Eu apanhei muito, eu chorei muito, eu me decepcionei muito. Mas hoje eu não abro mão das pequenas celebrações. A loucura é do outro, né? A loucura é do outro e eu preciso celebrar, eu preciso agradecer, eu preciso, entendeu? Eu antes de dormir, eu preciso rezar com os meus filhos. Então, eu tenho os meus lugares de crença, eu não abro mão. Mas eu acho que, de novo, vai cair lá no nosso início do papo, que é, você está bem com você? A Grace Janucas me falou uma coisa muito legal durante, eu acho que foi o Salve-se Quem Puder. Grace Janucas estará com a gente em Estará com breve. você, Maravilhosa. Maravilhosa, eu sou fã de carteirinha. Nossa, ela vai amar isso, imagina ouvir o Não, Fred Mairico falando que é fã de carteirinha. Nossa, morreu. Ela já está acostumada. Ela é demais. Mas o que ela me disse uma vez que eu achei lindo, e é simples e muito sintético dessa relação. Você tem que saber qual é a sua turma. Se eu sei qual é a minha turma, eu não me afronto estando numa turma que não é minha. Você tem que estar no lugar certo. Você tem que estar no seu lugar. Isso. Com as pessoas que dizem respeito a você, ou você diga respeito a elas, entendeu? Mas assim, às vezes as pessoas querem viver... É verdade. E deve ser tão bacana, né? Você saber lugar, que sabe? a pessoa que trabalhou com você gosta de você verdadeiramente. E quando você não está na sua turma, Cláudia, é aquela festa que você vai que você fala assim, nossa, não conheço ninguém. Ninguém vem falar comigo. O que eu estou fazendo aqui? Isso. Na vida, quando você não está na tua turma, a sensação é essa. Então não dá para participar de coisas que não dizem respeito a você. Não dá para querer aquilo que não é para você. Entendeu? Que fala assim, nossa, isso para mim tem o valor, isso aqui seja o valor que for.
Não dá para ter. Aí, Fred, você entra numa coisa que é o seguinte, você não é nada ansioso, né? Porque a pessoa ansiosa, eu acho que ela fica meio na dúvida se deve ou não estar naquele grupo, naquela turma, porque se pode ser legal ou não, sabe? Claro, tem uma questão da ansiedade. Mas eu já fui muito ansioso. Só que você vai ficando mais velho e vai tendo noção das coisas que são importantes para você. Qual é teu signo? Meu signo é touro. Forte. Mas aí o que acontece? Quando você tem consciência sobre você, é que a coisa fica mais fácil. É o tal do autoconhecimento. O autoconhecimento. É isso. Voltamos Porque naquele assunto. se você não der uma olhada para esse lugar, se você não parar para se conhecer, você vai estar sempre frequentando uma festa que não é sua, viajando para o lugar que você não queria, comendo um prato que não é o que você acha mais gostoso. Porque você está acompanhando a onda de alguém ou de alguéms. Entendeu? Então, precisava prestar muita atenção nisso que você está falando. A gente tem que ficar muito atento. Muito atento. Qual é a sua turma? Isso. Saiba qual é a sua turma. E hoje em dia é o principal. Vai todo mundo na onda. Mas não é fácil. Vai a onda. O que você diria para essa galera mais jovem, assim? Não, o que eu acho hoje... Eu acho até, desculpa interromper, acho que a gente já está encerrando, está quase finalizando. Eu acho que a gente pode encerrar com uma mensagem, exatamente isso que você está falando. O que você diria isso para essa galera atual, com essa ansiedade de querer pertencer a todas as turmas, feliz, infeliz, gera uma ansiedade. Todo mundo terapia. Hoje em dia todo mundo na terapia, todo mundo com a cabeça ferrada, né? Eu até ouvi falar, passou pela cabeça, gente, que os jovens, meninos, 18, 19 anos, estão tomando remédio para se sentirem mais homens com as meninas. Uma coisa maluca, né? Porque você tem que ser a performance... mas é porque você é bombardeado, né? Que loucura. E eu acho que... Se você não tiver o estofo, né? E hoje também muitos pais preferem deixar uma criança 4 horas com o celular do que sentar para brincar, do que sentar para contar uma história, assistir um filme junto, fazer uma pipoca, porque é mais fácil. Então aquilo, muitas famílias estão domesticando os filhos. Sim. Não é uma coisa ter um cachorro. Você dá uma comidinha ali e você dá o celular para o teu filho, você está tratando ele da mesma maneira. Então você tá emburrecendo o seu filho e eu acho que isso tem um lugar grave aí, porque afeta diretamente o emocional. Então quando a gente discute que pessoas não estão preparados emocionalmente, que não têm força, que não têm às vezes um olhar do mundo, não podem ser contrariados, não podem perder, não podem se sentir tristes, é porque eles não estão tendo chance de viver essas coisas. Então você vai hoje, tem crianças com 1 ano de idade, já tem um tablet na frente. É um negócio na minha cabeça inconcebível. Entendeu? Como é que você pega uma criança desse tamanho, enfia um celular... Senta no restaurante... E de novo, é uma opção minha, tá? Pode ter gente aí que vai assistir que vai achar que é ótimo. Eu acho uma cagada. Não tem outro termo. Entendeu? Eu acho isso o ó do borogodó. Você faz isso com uma criança porque você está destruindo a criança. Porque a criança não tem opção. Você, como adulto, tem opção de destruir seu filho ou não. E você está destruindo. Quando você passa a usar esse tipo de ferramenta para deixar uma criança 5 horas sem ação. Porque é o que elas fazem. Sentam no sofá e ficam 5 horas no jogo. O que isso pode trazer de bom? Me desculpa, deve ter algum estudo fenomenal aí que eu não conheço. Perdoa a minha ignorância, mas assim, eu não acredito nisso. Eu não acredito. Criança tem que ter uma vida de criança, tem que ter as experiências de criança, tem que tropeçar, tem que se sujar, tem que brincar. Essa é a descoberta do mundo. Se no momento de descobrir o mundo você transforma a descoberta do mundo numa tela, olha que universo muitos pais estão fazendo com os filhos, estão trazendo para os filhos. Então eu acho que isso é um problema que também não é só porque os jovens, porque as crianças, não, isso é muito também dessa geração de pais também, vem de ausentes, dos pais. Preguiçosos, eu acho que a gente está caminhando para uma fisioterapia afetiva. Sim, mas é porque isso. Cada vez mais longe, todo mundo se fala por Zoom. E por isso que as pessoas estão ficando doentes, é óbvio, gente. A gente não se fala mais. Tem uma amiga minha que brinca comigo, que eu ligo, ela fala, Fred, você é o único que usa o WhatsApp como telefone. Eu falo, lógico, meu telefone é um telefone. Eu quero ouvir tua voz, eu quero ouvir você falar. Eu não quero que você fique me mandando 50 mensagens para conversar. Mas o mundo virou isso. Mensagem para lá, mensagem para cá, mensagem para lá, mensagem para cá. Cabe a cada um. Chato. Cabe a cada um quebrar e transformar a sua história. Quebrar essa regra da manada. Não, eu não vou fazer, eu vou fazer diferente. Eu não acredito nisso, ok? Se dê o direito de não acreditar.
Se der o direito de achar que isso é uma porcaria, se der o direito de achar que é errado uma criança com 1 ano de idade estar na frente de um tablet 3, 4 horas. Então, assim, isso é um lugar dos pais. Então, eu acho que a gente quase que vai se imbecilizando em grupo. Todo mundo junto. Todo mundo junto. Todo mundo junto, concordo. Então, e se a gente não acorda, cara, que geração a gente está criando aí? Ah, mas essa preocupação a gente pode marcar um outro Né? podcast para falar. É isso. Que geração E eu que falo, vem daqui a um tempo. eu falo que eu tenho uma filha de 16, eu tenho um de 8 e tenho uma de 6. Então são desafios que eu vivo. batalha. E você fala assim, é fácil não deixar no celular? Não. Só que eu não deixo. Deixa aquele Eu me tempinho dou para pra- jogar um deixo pouquinho e tempinho. tira. Claro, eu também não vou deixar ele alienado à tecnologia. Não é isso, eles precisam saber de tecnologia. Só que eu não posso desligá-los do mundo através de uma ferramenta. Então eu não deixo. Então eu brinco, eu faço uma algazarra, entendeu? Mas vai fazer outra coisa. Dá o celular? Não. E é muito fácil, isso se resolve numa frase, não. Agora, só que dá trabalho, porque quando você fala não, quando você está jogando bola dentro de casa... É muito complicado. Não, quando você fala não, eles Exatamente. toda criança insiste, por Porque tem favor, por energia. favor, por favor, por favor, não, não e não. É. Aí vão quebrar a casa, vão fazer alguma Porque coisa. tem energia, mas você tem que saber lidar com isso, porque é saudável, né? Que bom que tem energia, né? Enfim, é isso. Ai, gente, poxa. Maravilhoso. Muito bacana. Muito obrigada. Ai, que honra, que delícia. A honra minha, poxa. Lá Imagina. no Pod, É. com Fred Mairink. Imagina, com essa A gente não tem nem como apresentação agradecer, né? maravilhosa Começando que com o vocês pé fizeram. direito. Obrigada mesmo. Adorei. Obrigada. Adorei. Obrigada a você. Gente, olha só, tem um Adorei. recadinho pra dar. Fred, fala. ajuda a gente aqui no Fala. recadinho. Pede pro povo, olha ali. Não, olha pra sua câmera, pede pro Olha povo pra gente, se inscrever, curtir, comentar. Se inscrever nesse canal, curtir, comentar, mandar perguntas, ideias Vai de na pautas. Olha, Entendeu? Traz aquilo tudo que vocês têm vontade de conhecer, de ouvir, joguem aqui nesse panelão para que elas tragam convidados e isso possa ser divertido, instrutivo, ele é demais. disruptivo. Emocionante. Obrigada, É. obrigada. Beijos, gente. Obrigado. Uhul.